Olá, Deus abençoe você. Seja bem-vindo. A casa é sua. Estamos iniciando mais um programa Coração Jovem. Que alegria podermos estar juntos na presença de Deus. Mais um programa Coração Jovem. Coração Jovem, você já sabe. Com Cristo o coração não envelhece nunca. A partir dessa frase, também a frase do Papa Francisco, que nos diz depois que por isso a gente tem que ter um coração jovem sempre, porque está com Cristo. A partir dessa frase nasceu todo esse projeto Coração Jovem, que quer falar direto ao nosso coração. Jovem de idade, você que trabalha com os grupos de jovens, você que é jovem, está inserido na vida da igreja, e também o jovem de coração, aquele que tem um coração jovem por excelência, porque está fundamentado em Cristo. E para isso acontecer, nós falamos sempre sobre a espiritualidade unida ao conhecimento das ciências humanas, da psicologia, para que a gente possa crescer na nossa conversão e usar as armas que o Senhor nos dá, a sabedoria humana que nós podemos ter, unida à graça de Deus, à sabedoria divina, aos dons do Espírito Santo, para chegarmos onde a gente quer, num coração mais próximo da vontade de Deus. E o coração jovem por excelência é o coração de Jesus. Então convido você a fazer comigo o que nós fazemos todo início de programa, falar com o Senhor, rezar e nos colocar na presença dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu que és o coração jovem por excelência, coração sagrado, chagado, que se derramou em amor por todos nós e pela humanidade. Eu quero Te bendizer por cada irmão e irmã que está nesse momento ligado, participando conosco, e por todos aqueles que fazem esse programa acontecer. Os sócios, aqueles que mantêm a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão hoje trabalhando para que esse programa chegue às casas, que a Tua graça realmente alcance, porque essa é a nossa intenção, que o Senhor seja o centro. E por isso aprendemos de Ti a chamar Deus de Pai, a trazê-lo mais íntimo, mais próximo de nós. E é isso que nós queremos fazer agora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E queremos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, nossa intercessora, Maria, aquela que teve o coração mais próximo de Jesus e que na mais tenra idade disse o seu sim para ser a mãe do Salvador. Nós pedimos a Nossa Senhora, intercede por nós, por este programa, por este momento e por aqueles que assistem conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. É isso que nós queremos, um coração jovem por excelência, um coração jovem que esteja fundamentado, fortalecido pelo coração de Jesus. Então, mais uma vez eu digo que essa é a sua casa, seja sempre bem-vindo. Lembra que você pode participar conosco, acessa lá o nosso Facebook, facebook.com/Coração Jovem TV. Sempre tem ali uma pergunta, sempre tem algum vídeo, alguma informação, os artigos que a gente tem de formação, que nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa. Sempre tem um material lá para a gente poder se aprofundar e para podermos também manter esse contato que nos ajuda a fazer esse programa que é seu também. Você faz parte deste momento especial, tá bom? E hoje nós temos um assunto que me diz muito respeito, que eu tenho que assumir as minhas falhas e dificuldades. Hoje nós vamos falar sobre toque. Até o tema é esse, né? Não é toque, é excesso de organização. Eu muitas vezes também falei dessa forma, não é toque não, é que eu sou muito organizado. Será que é toque? Será que não é? Quando a gente se preocupa e organiza as coisas muito certinho, ou tem mania de limpeza, enfim, nós vamos entender um pouquinho desse assunto e até entender o que isso pode influenciar de forma negativa na nossa espiritualidade,
na vivência da nossa fé, da nossa religião. E a gente não faz o programa sozinho, nós temos as participações aqui, aqueles que nos ajudam, a nossa equipe Coração Jovem, que está sempre aqui à disposição para te ajudar. E a gente tem respondido as suas perguntas pelo Face também, pelo site do programa, viu? Sempre que você quiser, tiver alguma dúvida, pergunta que na medida do possível nós vamos responder, a gente não deixa ninguém sem resposta, tá certo? Então eu quero acolher aqui e agradecer desde já a presença de todos. Gustavo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Também Débora Glaucia, hoje está o casal aqui, né? Que Deus abençoe sempre. Aproveito para mandar um abraço para Cecília, viu? Cecília, Deus te abençoe, que é a filha deles, está em casa. Também hoje a gente acolhe e agradece a Deus pela perseverança nesse tempo todo. Doutora Ana Carolina, que está sempre conosco aqui. Obrigada, também o Padre Rodrigo, bem-vindos. Deus abençoe. Nosso assunto é esse, toque. Não é toque, é excesso de organização. Então eu já começando, né? O que é o toque? Quando a gente fala toque, tem até o nome aí, mas eu não vou falar, sou leigo no assunto, vou perguntar bastante hoje. Então o que é toque, doutora? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é bem divulgado na mídia atualmente, porque ele é de fato bastante presente na vida de muitas pessoas, né? É verdade que a gente também precisa fazer uma distinção do que vem a ser uma mania, um costume, um hábito, do que é toque e do que é um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Porque as pessoas têm a mania de... Uma pessoa que tem um pouco de mania, mania, já falei, né? Quem tem um pouco, umas manias, a gente já fala, você tem toque, não é possível. Mas não é tão assim, né? Não dá para diagnosticar e pronto, né? Não dá, não. É comum nós termos hábitos porque a gente acha que fazer coisas de uma determinada maneira é mais seguro, mais simples, mais adequado, ou porque aprendemos de uma forma. Então, assim, existe uma razão para isso, né? Então, o jeito de lavar a louça, cada um tem o seu, cada um gosta de fazer de uma maneira. Agora, se não fazer de uma determinada maneira gera um sofrimento muito intenso, cuidado. Talvez você, se isso se faz como um ritual e é repetido, toma um tempo maior, né? E você não consegue tolerar de outra forma, talvez isso possa ser um sinal de sintoma, né? Um dos sintomas do toque. Então pode haver a mania apenas, né? Um hábito que se acostuma, mas quando isso começa a trazer aflição, fazer mal, atrapalhar a vida seria, né? Atrapalhar a vida e podemos... Ele está geralmente associado a um grau de ansiedade altíssimo, com a necessidade que a pessoa tem de evitar algo que venha prejudicar a vida dela. Né? Ninguém, por exemplo, sai verificando coisas simplesmente por verificar coisas. Ninguém sai verificando se o gás está fechado tão somente porque o gás pode estar aberto, mas porque se o gás estiver aberto pode ocorrer algo muito horrível, e assim a pessoa vai discorrendo algo assim, uma catástrofe mesmo. Então é um grau de ansiedade bem intenso que essa pessoa traz. Nós sabemos que pode gerar um acidente, só que daí você a todo momento pensar que gerará um acidente, né? E por isso, apesar de já ter isso, checar diversas vezes a mesma coisa, isso é algo muito sério. E é engraçado porque o toque ele está muito relacionado ao receio da pessoa de errar. Se a gente pensa na questão cognitiva, né, que nós aqui, eu e o Padre Rodrigo, que temos essa formação, né, cognitivo-comportamental, então assim, existe uma raiz cognitiva e a raiz cognitiva primordial é o erro. É o medo de errar. Entendeu? Então existe isso gera uma ansiedade, e porque entende-se que o erro gerará algo muito ruim e um prejuízo que talvez seja irreparável para a pessoa ali que sofre do toque. Isso é muito interessante, assim, a gente estava vindo para cá, preparando as coisas do programa e conversando, porque esse assunto me diz muito respeito. Eu tenho mania assim, de lista, de organização, de interruptor tem que estar certinho, de gaveta que tem que estar fechada. Claro, a gente entende que quando isso é uma coisa corriqueira, tudo bem, mas quando isso é frequente, e aí, claro, que geralmente as pessoas enxergam mais em nós, né? A gente não enxerga tanto.
O pessoal da música estava comentando que eu tenho mania, a lista que eu faço, por exemplo, de um repertório de um show, falando isso, gente, pregação de encontro, show, se você quiser, liga para nós aqui, tá bom? Mas aí eu vou fazer o show, eu mando a lista para eles, e a lista que eu mando para eles é quilométrica, gente, é quilométrica. Cheia de cores organizadas, né, falando, olha, cuidado aqui, ó, essa música, ou essa, ou essa, ou essa, é o medo de errar, eu não tinha visto por esse lado. Né, padre? Sabe como é, Carol? Eu entendo. Oh, Jesus amado, olha, gente... Né, Padre Rodrigo? A gente conhece o roteiro do programa, né? É verdade, olha aí, estão denunciando aqui que realmente, se vocês verem o roteiro do programa, a minha organização, que a gente vai conversando, eu ponho as cores, eu ponho tudo certinho, organizadinho. Então eu já assumo que um pouquinho eu tenho assim, não é algo que tire a vida, mas realmente... E é medo de errar, eu não tinha visto por esse lado. Então tem essa parte do medo de errar, né? Eu vou verificar, eu vou fazer... garantir as músicas para não correr risco. E também tem a questão da contaminação. A gente estava conversando na hora de vir para cá, né? Eu não gosto de pegar em dinheiro. Me dá aflição ficar pegando em dinheiro. Mas eu pego, me incomoda. E daí eu troco no pedágio e fiquei com aquela sensação desagradável na mão. Mas uma pessoa que tivesse o transtorno e que tivesse num grau elevado, ela não conseguiria ficar sem lavar a mão. Parar em algum lugar. Ela não encostaria a mão em mais nada, teria que parar para lavar a mão. Então, existe essa questão do grau, da intensidade. E na religião, o que isso causa? Porque até essa questão de lavar as mãos, por exemplo, né? Uma pessoa que tenha medo de errar ou se sinta culpada, é real essa história? A pessoa... talvez se sinta culpada e tenha aquela maneira de se sentir sempre suja, lavar as mãos. Isso tem a ver também com a fé, com a espiritualidade. E não é nem sempre é porque a pessoa não acredita no perdão de Deus. Então pode acontecer, a espiritualidade pode ser atrapalhada, né? Na igreja nós vemos isso de uma forma bastante intensa. Porque a igreja é cheia de rituais. A missa é um ritual, a confissão é um ritual. Mas, por exemplo, uma pessoa que está sempre se sentindo suja, que tem essa necessidade da purificação constante, aí nós podemos lembrar daquelas pessoas que querem confessar toda semana, que já receberam o perdão, mas precisam daquele rito para se sentirem limpas. São traços de toque, são sintomas. A igreja ela pode ser um caminho de libertação, quando a fé é praticada de uma forma consciente, livre. Eu vou por amor, eu me confesso porque eu quero experimentar a misericórdia de Deus, eu sei que Ele é misericordioso. Fica bem claro isso, o valor que tem mais. Sim, mas isso não precisa ser toda semana, nem todo dia. Tem um tempo para isso, um tempo razoável, mas quando passa a ser compulsivo, que é a compulsão, que são os rituais, aí já chega a ser um sintoma de toque. Tem também Por isso é transtorno obsessivo compulsivo, né? As obsessões são os pensamentos que nós temos. Pensamentos, medo de fazer mal a alguém, medo de errar, medo de que alguma coisa ruim aconteça, medo de me contaminar. E aí eu desenvolvo a compulsão, que é o ritual, o comportamento que eu faço para de alguma forma evitar, né? Ou reparar aquele perigo, né? Muitas vezes de reparação ou de prevenção então assim, por isso obsessão, compulsão. Então eu tenho um pensamento ruim, né? Um pensamento que gera angústia, e como que numa manobra ou compensatória ou mesmo evitativa desse pensamento vem a compulsão. E é interessante, isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente acha que só aparece na adolescência e na vida adulta. Existem crianças com toque. Sim. E é comum aparecer na infância, né? A gente fala o toque precoce. Não é incomum, é comum e precisa ser cuidado, né? E muitas vezes ele é transitório. Isso que é uma coisa interessante. A pessoa com toque, ela não precisa necessariamente ter toque a vida inteira. Uma pessoa que sofre do transtorno obsessivo compulsivo, né? Porque ela não está condenada ao toque sempre. Ela precisa trabalhar, ela vai, obviamente, ter uma tendência a apresentar esses sintomas, mas ela vai trabalhar, vai tratar e a gente espera que trate. Sim. E cuide. Claro que existem graus de severidade, né? E sim, existem alguns que a severidade é tão intensa que nós sabemos que não vai ter uma cura completa, mas um controle, né? E quanto mais rápido você percebe o sintoma, mais rápido você trata, mais chances você tem de verdade fazer um controle melhor e até mesmo estabilizar o quadro, né? A princípio, qual seria o critério que a gente usaria para dizer assim, olha, você tem manias, tem hábitos,
Mas qual seria o critério para quem está em casa dizer assim, eu preciso procurar ajuda? Qual seria o critério que a gente daria? Porque nós vamos falar no próximo bloco de tratamento, de como cuidar. Mas qual seria então o critério para a pessoa perceber, eu preciso de um cuidado maior, não basta eu só tentar mudar? Uma coisa, eu acho que assim, é interessante para quem está em casa começar a observar quando se estabelece a compulsão, né? E deixa de ser uma mania. Uma coisa é eu gostar de fazer as coisas de uma determinada maneira. Outra coisa é eu ter a necessidade e ter, como eu falei, o sofrimento, né? Então eu tenho aquele pensamento e eu percebo que eu preciso fazer esse movimento de reparação, de contenção veemente, como se eu fosse evitar que algo acontecesse. Eu tinha uma paciente que ela sofria, toda vez que ela tinha um pensamento ruim, ela tinha lá, e de qualquer ordem. Começou com o pensamento de repente, perder os pais. Né? Aí ela tinha um gesto que ela fazia, e nem era um gesto, era um gesto disfarçado, então ela podia fazer em qualquer lugar. Né? Então ela fazia tal gesto, como quem diz assim, meus pais não irão morrer. Aí ela começou a de perder amigos, aí começou a ter, e assim foi, no fim das contas, tudo a amedrontava e toda hora ela ficava fazendo esses gestos, e aí, claro que isso acabou acontecendo. Ela não saía de casa, ela foi para terapia porque ela de fato não saía de casa, tinha perdido o emprego, ela estava isolada do mundo. Deixou de ter uma vida normal. Uma outra paciente minha, ela não conseguia concluir a faculdade, e ela, para chegar à terapia, ela demorava 1h30. Se o horário dela era às 10, ela não chegava antes do 12h30. Por quê? Ela ficava verificando se ela estava apresentável. E aquilo era repetido. E ela se atrasava, ela não via realmente a hora passar. A primeira vez que isso aconteceu, eu falei, misericórdia, né? O que está acontecendo? Né? E assim foi. Né? A família me ligou, me avisou, e aí por isso eu pude abordá-la melhor. Mas é algo sério, né? Assim, é muito sério mesmo, a pessoa entra em um grande sofrimento e ela vai tendo perdas. Se não tem uma intervenção, as perdas são consideráveis, sabe, pai? Sim. Na religião tem até, a gente vê as pessoas que têm aquela mania, às vezes por devoção, passa diante das imagens, por exemplo, faz alguns sinais. Faz o sinal da Mas cruz, tem aquela né? pessoa que tem aquela eu mania quase constante. Lembrando, né? de uma garotinha que eu atendi há mais ou menos uns 2 meses atrás. Ela tem em torno de uns 8 anos e ela estava desenvolvendo o toque. O que aconteceu? Um parente havia morrido e ela ficou assustada com a perda. E ela desenvolveu a compulsão de fazer o sinal da cruz. Como se porque fosse quando uma ela forma de fizesse, defender-se. ela se sentia protegida. Porque se eu agrado a Deus, Ele me protege, Ele não vai me deixar morrer, não vai deixar as pessoas que vão morrer. Depois ela foi estendendo isso para toda a situação de perigo que ela acreditava que estivesse passando. Então toda hora ela fazia assim. Mas muito rápido a melhora da criança, em alguns casos, né? Uma conversa que nós tivemos, praticamente uma sessão, aí nós avaliamos a questão cognitiva, o medo que ela tinha, o porquê que ela fazia o sinal da cruz. Ela entendeu que fazendo uma vez só, rezando, Deus já protegeria. Em poucos dias já assumiram os sintomas. Até vai sendo, acho que, julgado como superstição, né? Quer dizer, a pessoa é supersticiosa, mas ela está dependendo daqueles rituais, né? Bom, tem assunto, tem bastante assunto, eu vou partilhar aqui algumas coisas também, mas eu aproveito para fazer uma pergunta. O que mais irrita você? Gaveta semiaberta ou quadro torto? Nós fizemos essa pergunta no nosso Face. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos ver as respostas que nós tivemos e também vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, como cuidar, tanto na parte, né, no dia a dia, como cuidar do toque, como vencer, como tratar, o que pode ser feito para evitar uma piora da situação e também o que a espiritualidade pode nos ajudar também. Então a gente volta já já. Lembrando que o nosso Facebook é para a sua participação, facebook.com/Coração Jovem TV. Entra lá, curta a nossa página, você vai sempre ter acesso, coloca ali seguindo para você ter acesso àquilo que nós vamos mandar para você. Aproveito para mandar um grande abraço para todo mundo que tem participado, especialmente um dos nossos últimos programas, nós falamos sobre luto e que teve uma repercussão tão boa que as pessoas entraram em contato e procuraram ajuda. Deus abençoe vocês, viu? Contem com as nossas orações, continue participando conosco. A gente volta já já.